É muito gostoso retornar a essa casa de oração. Quero já agradecer o carinho, o convite e parabenizar os irmãos pela iniciativa que tiveram, integrando a vida da cidade, fazendo aquilo que é para a igreja fazer, avançar em todas as áreas, e me alegro com essa iniciativa que Deus colocou no coração da igreja. Vamos orar, amados, mais uma vez. Você pode até ficar sentado como está, feche seus olhos, coloque seu coração no altar do Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigada por esse tempo de ministração na tua casa. Honra a tua palavra nos corações, nas mentes, neste lugar. Queremos, em nome de Jesus, Pai, te pedir que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. E que haja, Senhor amado, uma abertura nas nossas mentes, que haja, Senhor amado, um derramar da tua parte, para que sejamos inteiros, Senhor, na tua presença. E que sejamos, ó Deus, sarados nesta terra, para proclamarmos com autoridade as tuas verdades neste lugar. Te glorificamos, te louvamos e te pedimos, Senhor, abraça-nos nessa noite de forma especial. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e carinho e fidelidade conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou pedir a ajuda da Bruna. E, irmãos, o pastor conversou, eu tinha noção do trabalho que os irmãos estariam fazendo hoje, mas eu acho que eu só tinha noção. Quando eu comecei a ter notícia e cheguei, vi o banner com todas as informações maiores e vi um pouco do relato da Orminda quando ela chegou, de tudo que foi feito aqui, é só glorificar a Deus, porque o trabalho já foi feito, né? Então, enquanto eu estava sentadinha ali, Deus foi reorganizando algumas ideias dos slides que eu tive. Vocês já tiveram uma palestra sobre câncer de mama e obrigada, querido. Então, eu vou ajustar ali e vou na direção então que foi ajustado pelo Senhor hoje aqui. Então, vamos acompanhar. Eu vou tentar ser bastante sucinta, não ser cansados, irmãos, mas vamos ficar em um só coração juntos aqui. Eu separei, Deus colocou no meu coração esse tema. Quando o pastor fez o convite, santificados no corpo, a alma e no espírito. Então, assim, nós vamos entender e passear um pouquinho nesses 3 itens, nesse tempo aqui, rapidamente. Pode passar, amada. Bem, esse contexto, só o primeiro, amada. Esse contexto, eu entendi que a gente poderia ter, inclusive, pessoas que não estivessem com conhecimento da igreja e da palavra, então, só sinalizando a importância do Outubro Rosa a nível mundial, né? A gente não está fazendo só isso em Cachoeiro, é uma proposta que começou nos Estados Unidos e que a ideia é que rastreie mesmo, pelo menos uma vez ao ano, toda essa questão da saúde da mulher, principalmente com foco na questão do câncer de mama. Agora sim, Mara, me ajuda. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, primeiro ouvindo um pouco vocês. Eu não queria falar como, nesse momento, como pregação, não. Eu queria conversar um pouquinho. Como é que a gente pode responder essa pergunta? Não só as mulheres, mas os homens quiserem falar. Quem cuida de mim hoje? Como é que é isso, né? Quer dizer, a gente cresce, a gente recebe cuidados, ao longo da vida a gente vem recebendo cuidados, mas assim, quem cuida de você hoje? O que vocês acham? Quem costuma, no dia a dia, na rotina das pessoas, quem é que cuida de nós, adultos, né? O que vocês acham? Pois deveria ser, né? Deveria ser eu mesma a resposta. E quem responde isso e vive isso, louvado seja o nome do Senhor. Porque o que a gente vai percebendo no dia a dia, com o cuidado das pessoas, é que na maioria das vezes, as pessoas ficam aguardando o cuidado do outro para serem felizes. Então, é o marido que precisa elogiar, é o filho que precisa reconhecer quando ele está adolescente do cuidado que a gente teve. É na igreja, o ministério que a gente desenvolveu, que às vezes o irmão não percebe, é injusto. E a gente fala que é a gente que cuida, mas a gente parece que fica esperando cuidar de todo mundo. E quando isso não ocorre, às vezes a gente gera até mazelas. Quando a gente ouve, por exemplo, uma pessoa com depressão,
ela, na verdade, reclama disso o tempo todo. Ninguém liga para mim, eu chego na igreja, ninguém me vê, o pastor não me visita, a irmã do ministério nem liga para saber como é, se eu melhorei ou não. Essa pessoa está falando o quê? Eu preciso do cuidado do outro para eu ser feliz. E parece que isso é uma visão bem que a gente traz da infância, porque quando se é pequitico assim, é só cuidado. E aos poucos precisamos o quê? Aprender a ter autonomia nas nossas ações, primeiro nas nossas emoções, para justamente aprendermos a cuidar de nós, nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Pode passar, Bruno. Vamos ler esse versículo juntos, bem bonito? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base do tema que a gente já está desenvolvendo hoje. E é interessante que, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas o registro da palavra não é corpo, alma e espírito, igual eu falo. O registro da palavra é espírito, alma e corpo. Até porque me dá a ideia clara de quem domina quem. Se Deus habita no meu espírito e o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, é ali que começa a minha vitória, na alma e no corpo. Começa no espírito, não começa no corpo, né? Eu fiz ao contrário para facilitar o entendimento de que começa na nossa natureza terrena. Mas, na verdade, o propósito de Deus é que Ele habite em nós e governe toda a casa para que sejamos mais felizes. Pode passar, Bruna. Bem, santificadas no corpo, é tão interessante, porque eu coloquei ali, o corpo deve testificar a transformação operada no nosso interior, externando, né? Externar a santidade e expressar a saúde. Então, essa parte inicial foi a que vocês mais trabalharam hoje. Os exames, os esclarecimentos. Eu vi que teve uma palestra, então, por isso essa parte aí eu vou... Não teve? Ah, que pena. Bom, então, eu me sinto mais situada, então, mais à vontade. Por quê? Na verdade, quando a gente fala de corpo... A gente não está falando só da santidade de manter o corpo pleno em relação, por exemplo, a pecados sexuais. Não só isso. Quando a gente fala em santidade do corpo, a gente está falando da mordomia, do cuidado desse corpo. Isso envolve até as minhas horas de sono. Isso envolve o que eu como eu cuido da minha saúde física. Isso tem a ver com o meu cuidado. Isso tem a ver com o que Deus espera que eu faça com o presente que Ele me deu, que é o meu corpo, que sou eu mesma. Pode passar, amada. Vamos ler esse outro versículo? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso... É desse jeito. Como que a gente pode glorificar a Deus no nosso corpo? É uma pergunta para responder. O que vocês acham? Como é que a gente pode glorificar a Deus no nosso corpo? Vamos lá, me ajudem aí. Cuidando. Cuidando é amplo demais. Vamos tentar dar um exemplo assim, mais específico, só para, de propósito, a gente ser confrontado, para ver se a gente está fazendo isso. Como que a gente se cuida? Não ouvi. Se alimentando adequadamente. O que mais que a gente pode fazer? Testemunhando com a nossa vida, né, de santidade. O que mais que a gente pode fazer? Caminhando. E isso é tão complicado para quem não tem o hábito de fazer. É tão interessante. Cada vez que eu converso com pessoas que, como eu, desenvolvem muito a questão da mente, costuma deixar o corpo em último lugar. E é péssimo isso. Não é a orientação correta. Né? Uma cardiologista já sinalizou que pelo menos meia hora, 3 vezes na semana, precisaríamos estar fazendo uma caminhada, né? Pelo menos isso. Então, muitas das vezes, os nossos exames, a maneira como nós vamos ao médico, ao dentista, às vezes a gente nem olha o próprio corpo. Às vezes a gente cuida tanto do outro, né, em casa, das pessoas, do ministério, da igreja, que às vezes a gente se deixa por último.
E aí não dá muito tempo para cuidar de nós. E quando nós não fazemos isso, nós estamos errando diante de Deus. Porque Ele aguarda que Ele seja glorificado através de nós, inclusive do nosso corpo. Pode passar, Amanda. Bem, ali o básico, né? Quem se ama se cuida. O básico da questão do seu autoexame. De como a mulher pode estar se cuidando melhor. E ali algumas posições bem simples, que diante do espelho, por exemplo, no banheiro, você pode estar observando seu corpo. Na posição ereta, com a mão na cintura, percebendo se não tem nenhuma alteração nas suas mamas. Ali, quando você muda a posição, coloca a mão na nuca, no alto da cabeça, você estica mais o seu corpo, você tem como observar melhor, apalpando, né, nas várias dimensões, percebendo se não tem secreção no mamilo, algo diferente no mamilo da mulher, e deitada pela posição um pouco mais confortável e mais fácil de alcance, também fazer esse movimento. Provavelmente Orminda daria uma aula maravilhosa sobre isso, a área que ela domina, saber que ela tem. Aqui é só na minha simplicidade a informação, para fortalecer a mulher que não tem esse hábito de fazer. Esse cuidado do glorificar a Deus no nosso corpo tem a ver com isso aqui. Então, quantas vezes durante o mês você, mulher, faz isso aqui? Eu não vou pedir para vocês me responderem, porque algumas vão passar vergonha. Porque a gente deixa passar. A gente deixa para lá. Quando a gente dá um toque e percebe um carocinho, às vezes já tem ali uma dor de cabeça grande que a gente vai ter que brigar por ela depois, orar dobrado, né? Eu tenho um primo em Brasília que é pastor, e ele uma vez, ele falou com a minha mãe assim, tia Elza, para de dar trabalho para os anjos. Ele falou para ela, porque tem coisa que a senhora não cuida, e depois Deus tem que ficar tendo trabalho com a senhora, mandando um monte de anjo para livrar, para ajudar. Então, para de dar trabalho para os anjos. Tem coisa, amado, que sou eu e você. Nós precisamos fazer. Esse cuidado aqui é um ato de amor que nós precisamos fazer por nós mesmos. Quando a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma, no mínimo mostra que para eu começar o meu desafio de amar as pessoas, de cuidar das pessoas, de buscar o perdido, precisa isso tudo começar em mim. Porque na verdade, senão eu não consigo fazer isso com o outro. Pode passar, amada. Bem, esse basicão aí é bem de internet, está bem por aí caminhando pelo Facebook, vocês devem já ter visto melhor do que eu. Mas eu achei interessante, porque ali ele traz 12 sintomas do câncer de mama. E ele ilustra de uma forma muito clara, para qualquer idade, qualquer nível intelectual alcançar. Então, olha lá, ele sinaliza no primeiro ali, se aparecer na mama um endurecimento, uma coisa diferente, quando você for fazer o seu autoexame, você precisa buscar esclarecimento disso. Na verdade, cada item daquele ali já daria para você buscar ajuda do ginecologista. Então, olha lá, se você tem algum aprofundamento, estava bem perfeitinha a mama, de repente teve um pequeno aprofundamento, um sulco, você precisa ajuda. A erosão, como se fossem algumas lesõezinhas que não estavam ali antes, mudou alguma coisa. A vermelhidão ou o ardor, sentiu ali que a coisa não está tão como antes. O fluido, né? Qualquer coisa. O mamilo, ele precisa ficar sempre muito bonitinho, muito sequinho. Se tiver alguma secreção, alguma coisa, precisa de ajuda, né? E ali ele vai sinalizando buracos, protuberância, quer dizer, algo além do desenho normal. Veias que estavam quietinhas ali, de repente ficam altas como as da minha mão. Quando o mamilo é afundado, você vê que mudou a estética. Quando há assimetria, a pele de laranja, quer dizer, não só com a cor diferente, mas mais rígida. E, por último, o nódulo interno, alguma coisa que quando você apalpa, por fora está bem direitinho, mas quando você apalpa, percebe alguma coisa. Então, todos esses sintomas
são sinais, né? Sintomas são sinais. A gente precisa checar. Então, se em algum momento alguém que você conhece queixar-se disso, às vezes a pessoa não tem a instrução devida para buscar ajuda, você tem como orientá-la a buscar esse tipo de serviço para ajudá-la. Pode passar, amada. Bem, a mamografia. A história familiar, eu penso que ajuda bastante a pesar aqui. Pessoas que já tiveram, antes de você, histórico na família de câncer de mama. Então, dentro disso, a gente precisa respeitar essa história. Cada família tem uma história diferente. E algumas são suscetíveis a essas questões. Às vezes, mais de uma pessoa na família próxima já desenvolveu. Então, por uma questão de prevenção, que é a tônica, né, desse tema, é a prevenção. Então, a gente precisa fazer a mamografia. E ali, na verdade, eu busquei esse enquadramento na internet. Ormina, se tiver alguma contribuição, você me dá. Se eu estiver errada aqui em alguma informação, contextualiza para mim. Te dou essa liberdade. Então, ali sinaliza, olha, o autoexame, ali onde eu pesquisei, com 20 anos, mensalmente, a moça precisa fazer. Né? A pessoa dessa idade precisa fazer. Já o exame pelos médicos, acima de 20 anos, também precisa começar as consultas periódicas aos ginecologistas, todos os exames necessários. Agora, em relação a esse enquadramento de 40 anos, depende um pouco dessa história familiar. Mas é de bom tom, me parece, que anualmente, depois dos 40 anos, a mulher busque fazer a mamografia. Não só o autoexame. Correto, Orminda? A mamografia é importante. Por mais que seja um exame um pouco incômodo, nem é um exame longo. É um exame um pouco incômodo, o mamógrafo está ali, porque é necessário comprimir a mama da mulher. Então, isso, pela posição do aparelho, causa um certo incômodo. Mas se a gente perceber a importância disso para o nosso cuidado e para a nossa vida, de um modo geral, a nível preventivo, aqueles minutos ali, eles são para descansar os anjos do Senhor. Para nós fazermos o quê? A nossa parte. Aquele cuidado, quem é que cuida de mim? Quem é que tem que marcar a minha mamografia? Quem é que tem que lembrar? Lucília, você já marcou para esse ano a sua mamografia? Ninguém, sou eu com a minha agenda, no meu autocuidado, me amando, cuidando da minha própria estrutura de saúde física. Você quer acrescentar alguma coisa nesse quadro, Ormino? Pode passar, Bruno. Bem, agora vamos falar um pouquinho santificados na alma. A gente deu ali um flash só no corpo. E aí eu separei, até no meu Facebook tem essa figurinha aí que eu coloquei lá. Conserve a mente limpa. Faça uma faxina em pensamentos negativos, jogue fora inclinações impuras, ódio, mágoa, soberba, vingança, orgulho, e a gente pode acrescentar a lista que quiser, porque coisa ruim é que não falta nesse mundo para a gente ter contato. E o problema maior disso daqui é porque a gente às vezes tem contato com a questão, não resolve direito a questão, abriga a questão emocional mal resolvida dentro de nós, e ela vai virando um cativeiro para nós na alma. Esse é o problema maior de quem não faxina a sua alma de vez em quando. Porque, irmãos, eu tenho aprendido no meu dia a dia que nós guardamos lixos na alma. Alguns deles a gente tem como lixos de estimação, porque tem a ver com pai, com mãe, com marido, com filho. E quando a gente abriga esses lixos na alma, a gente não libera esses lixos, nós nos tornamos prisioneiros dessas questões. Nós resolvemos a nossa vida em vários pontos, mas naquele ponto que tem a ver com aquela situação, nós nos tornamos cativos. Então, é importante você ir aí sondando no seu coração o que você vai jogar fora agora, daqui a pouco, quando a gente for orar. Quais são os lixos da sua alma que você pode dizer um basta hoje? A parte do corpo talvez você cuide bem. Eu não sei se você cuida bem da alma.
Então, quem sabe hoje é o tempo de deixar no altar alguma coisa lá de trás que você ainda arrasta. E alguns pacientes às vezes falam comigo, eu aprendi isso aqui. Isso eu não aprendi no Rio, não. Lucília, eu não quero mais arrastar correntes. E é tão lindo, porque quando uma pessoa chega e me diz que não quer mais arrastar correntes, significa que ela entendeu o propósito de pedir ajuda e que ela quer se livrar daquilo que a incomoda. Lixos da alma. Lixos emocionais. Veja aí na sua mente, no seu coração, o que você pode deixar no altar mais um pouquinho hoje, para que você se torne mais saudável na sua alma, não só no seu corpo. Pode passar, Bruno. Só o primeiro, Bruno. Ah, não, ele vem junto, né? Pode deixar, pode deixar. Vamos ler primeiro o texto bíblico? Vamos ler juntos esse pedacinho? Porque, como imagina em sua alma, ele é. Olha que sério, né? A palavra vai norteando a gente, a palavra vai nos orientando. Como você imagina que você é na sua alma, é assim que acontece. Você organiza a sua vida dessa maneira. Quando às vezes a pessoa chega para mim e sinaliza assim, eu não consigo mais resolver algumas questões na minha casa, porque a insegurança tomou conta de mim. Alguém que põe na cabeça que é inseguro, pode esquecer que enquanto ela não deixar a insegurança no altar, ela não toma iniciativa de absolutamente nada, porque ela não acha que vai ser capaz de dar conta daquela questão, mas ela da alma que precisa ser resolvida. Agora, eu escrevi lá em cima, doenças psicossomáticas, porque, na verdade, algumas doenças que dão no nosso corpo, não começam no nosso corpo. Começam na nossa mente, começam na nossa alma. As doenças psicossomáticas, nós formamos essas doenças na mente e elas são apresentadas através do nosso corpo. Existem pessoas, a maioria de nós, tem uma coisa chamada órgão de choque, vamos dizer assim. É muito comum a gente ouvir, de repente, alguém da igreja falar, irmã, ora por mim, depois que o fulano me aborreceu, danou a doer minhas costas, eu não sei o que eu faço mais, já tomei tudo quanto é remédio, mas as minhas costas doem, não param de doer. Ou eu não consigo deixar de ir ao banheiro, ou eu prendi, não vou mais no banheiro, não consigo ir mais no banheiro. E a gente vai percebendo que o emocional travou a questão orgânica daquela pessoa. Enquanto não trabalhar o emocional, o corpo está travado. Funciona dessa maneira. E as doenças psicossomáticas, elas acometem muitas pessoas. Essa clínica é uma clínica grave, grande. E nós precisamos aprender não só a descansar no Senhor, mas aprender a deixar no altar, na presença do Senhor, nossos lixos emocionais, para sermos mais saudáveis. Precisamos dar menos confiança às doenças psicossomáticas, para estarmos bem. São as dores de cabeça, são as tonturas e tantas outras questões que às vezes a gente se aborrece, às vezes não vem nem mesmo no mesmo dia. Às vezes a gente percebe isso, esse reflexo, 2, 3 dias depois. Às vezes a gente para de dormir, começa a ter insônia. O nosso sono, que era tão tranquilo, o em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, faz-me repousar seguro. De repente parece que os anjos todos foram embora, o Senhor também e o sono junto. E a gente não consegue dar conta disso. E a gente lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra, e a gente está ali igual um zumbi atinado, totalmente ligado, a casa em silêncio e a gente em turbilhão por dentro. A gente precisa cuidar melhor da alma também, não só do corpo. Pode passar, amado. Muito bem, aquilo ali é o resumo da terapia que eu trabalho e que eu gosto sempre de dizer, porque eu penso que se a gente aprender esse negocinho aqui só, a gente já consegue melhorar um monte de coisa se a gente quiser. Então, vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental, que é a base da técnica que eu uso no consultório, ela diz o seguinte, ela tem essa premissa. Os seus pensamentos
geram em você sentimentos, que são as emoções, que geram os seus comportamentos. Significa que, se o seu pensamento for bom, vai liberar boas emoções e você vai chegar aqui de bem com a vida na igreja. Você vai fluir no Senhor, você vai fluir no ministério. Alguém vai chegar para você trazendo um aborrecimento, você vai chorar com os que choram e largar o choro lá e vai embora bem. Triste com a situação, mas inteira por dentro, porque você vai discernir o que é do outro e o que é seu. Você vai conseguir trabalhar melhor o que você ouviu do outro. Imagina o pastor ouvindo gabinete pastoral o dia inteiro, se os pensamentos dele fossem cheios só do pensamento dos outros, as emoções dele fossem só a grande emoção do outro, o comportamento dele ia ser para baixo. Por quê? Muito peso, muita responsabilidade, muita coisa ali. Então, quando na maturidade Deus trabalha no coração dele, Ele trabalha as emoções dele, separa essas questões, a gente consegue fluir melhor. Então, tem uma história terrível, rápida, eu vou contar, que exemplifica bem isso aqui, é uma história real. É uma mulher do mundo que achava que o noivo a estava traindo. O noivo não tinha dado motivo para ela para isso, mas ela colocou na cabeça dela, nos seus pensamentos, que ela estava sendo traída. Até que um dia, ela falou assim, hoje eu vou pegar. Não foi trabalhar, se escondeu perto da casa do noivo e ficou esperando a mulher chegar. Porque ela sabia na cabeça dela que a mulher uma hora ia chegar. E ela ficou lá, escondida lá. Passou um tempão, a manhã inteira passou. Até que depois da hora do almoço, uma mulher tocou a campainha daquela casa. O homem abriu, não deu beijo na boca, não deu beijo no rosto, não fez nada. Cumprimentou a mulher e fez menção dela entrar na varanda da casa, na entrada da casa. Quando a mulher entrou no portão, ela já foi batendo na mulher, gritando com a mulher, fazendo uma arruaça. Por quê, irmãos? Ela abrigou os pensamentos. A manhã inteira eu vou pegar e hoje eu resolvo essa situação. Esse pensamento gerou que emoções nela? Raiva, ciúme, insegurança, rejeição, rancor, se sentiu inferiorizada, diminuída. Isso foi crescendo dentro dela. Qual foi o comportamento? Ninguém entendeu nada, mas eu claramente entendi. O comportamento dela foi fruto de quê? Dos pensamentos e das emoções que ela ficou ali abrigando o tempo inteiro. Tenho que te falar uma coisa. Isso não acontece só com ela. O que você abriga, o que eu abrigo nos meus pensamentos, geram sentimentos que geram atitudes. O medo vem daqui. O medo gera fantasma que não existe. As pessoas veem coisas que não têm, ouvem coisas que não são, mas porque estão extremamente com medo, pensando, meu Deus, esse barulho, alguém está chegando, o que vai ser de mim? Vai encolhendo por dentro, vai sentindo desse tamanho, pode ter uma crise sozinha dentro de casa. Então precisamos cuidar dos nossos pensamentos, para que as nossas emoções sejam mais saudáveis, para que os nossos comportamentos sejam para a honra e glória do Senhor e para a bênção para quem está perto de nós. Pode passar, Bruno. Vamos ler esse texto que é o da saúde emocional básica que o Senhor nos deu. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui é saúde, amados. Você quer ser saudável? Comece a entender o que a palavra te orienta. A palavra diz o que você tem que ter dentro da sua mente. Uma pessoa com tudo isso aqui na mente, você acha que vai ter que tipo de sentimento? Mesmo quando o dia mau chegar. Porque o dia mau chega, amados. O dia mau chega para todos nós. Mas nós vamos enfrentar esse dia mau com a armadura de Deus, com as orientações de Deus. Vamos sentir sim o dia mau, a gente sente o dia mau, mas vamos nos colocar firmes na rocha, porque nós estamos saudáveis em condições de.
Alguém cheio dessas virtudes, como a irmã falou, não só mulheres, mas homens também, vão ter comportamentos mais assertivos, comportamentos mais abençoados, não só que trazem saúde para a sua vida, mas que abençoem o reino. Pode passar, Bruno. Santificados no Espírito. Os dois últimos slides. Vamos ler o versículo? Vamos lá? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Pode clicar, Bruno. Como está a sua vida com Deus? Precisamos estar bem, corpo, alma e espírito. E é interessante que eu perguntei primeiro ao pastor se ele era tricotomista, porque tem duas correntes teológicas que explicam essa história que a gente está falando. Uma delas é que diz que só existe corpo e alma, que alma e espírito é a mesma coisa. Como a Bíblia deixa muito claro corpo, alma e espírito, e tem um versículo lá no Novo Testamento, lá no finalzinho, parece que é em Hebreus, que diz que a palavra do Senhor ela é poderosa a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. Então eu entendo que não é a mesma coisa. E aí a gente às vezes se surpreende. O que é o corpo? O corpo é essa casa que a gente tem. O que é a alma? A alma são as emoções e isso que me faz ficar viva aqui. Quando alguém morre, quem que morre? O corpo e quem mais? O que vocês acham? O corpo e a alma. A alma só é imortal para os poetas. Para os do Senhor, não. A Bíblia diz que o espírito volte a Deus que o deu. É claro isso. Então, a alma morre. É por isso que vira um bonequinho gelado. O corpo já ali sem vida. E aquilo que me fazia andar, pular, cantar, vir aqui com o quarteto, adorar a Deus, louvar, fazer o trabalho brilhante que vocês fizeram hoje, quando a alma vai embora, isso tudo acaba. O que volta a Deus é o Espírito. E por isso, amadas e amados, já que o Espírito é o que volta a Deus, precisa começar lá, porque Deus habita no nosso Espírito. Quando nós temos revelação das coisas de Deus e aceitamos a Jesus, Deus tocou no nosso espírito. E é de lá que começa tudo. O meu espírito precisa estar fortalecido em Deus para que eu possa superar todas as outras coisas. E a pergunta novamente que não quer calar: como está a sua vida com Deus? E eu não estou perguntando a vida de Deus que você está querendo mostrar para os outros. Porque algumas pessoas têm vida com Deus de fachada, só para apresentar para as pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas com máscaras espirituais, máscaras de supercrentes, máscaras de superpoderosos no Senhor. E às vezes a gente percebe que a vida com Deus encolhe em casa. Não tem, o tempo não sobra, não há qualidade de busca. E é disso que eu estou falando, como está a sua vida com o Senhor. A palavra é muito clara. Você busca, e se você busca de todo o coração, Ele vem. Ele se revela a você. Ele se derrama a você. Ele trabalha na sua vida. Pode passar, amada. E esse é o último slide para a gente orar. Deus pode mudar a sua história, seja de saúde física, seja de saúde emocional, seja na sua saúde espiritual. Precisamos discernir isso dentro de nós. Somos 3 em 1. E é interessante que eu penso que isso tem a ver com a natureza de Deus em nós, porque Deus também é triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós temos corpo, alma e espírito. Somos um ser como Deus, na natureza de Deus, visto por Ele dessa forma. E precisamos ter esse cuidado nas 3 dimensões. Qual é a área que você quer apresentar ao Senhor hoje? É a parte do corpo? Tem doença? Ainda que não seja uma doença tão grave quanto essa? É a parte da alma? Tem aqueles lixos emocionais que você quer, Senhor,
eu vim aqui hoje achando que era outra coisa, mas já que essa irmã está falando disso, eu vou aproveitar e vou orar sobre isso. Perdão, às vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar, ficam arrastando correntes do não perdão. E a parte do Espírito. Senhor, eu preciso te buscar mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Nós cantamos isso, abrindo esse encontro de hoje. Você quer mesmo ouvir a voz de Deus? Ao longo dos anos, às vezes a gente passa tanto tempo dentro da casa do Senhor e não consegue discernir quem é que está nos chamando. Algumas pessoas às vezes falam, Lucília, eu estou tão confuso que eu não sei se é Deus que está falando ou o diabo. Não discernem, porque não tem intimidade com o Pai. Precisamos desenvolver na parte espiritual uma vida de maior intimidade. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele vai revelar a sua aliança. Aliança é compromisso. Não tem compromisso mais sério, diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Eu aprendi, irmãos, no mundo espiritual, que eu não devo sair de nenhuma casa de oração sem dar oportunidade às pessoas de entregarem algo ao altar, no altar, para o Senhor. E eu quero te dar essa oportunidade agora. Sem nem muito preparo. Você não precisa de música para isso. A música é uma bênção, pode tocar, amado. Mas você não precisa disso. Você já ouviu a palavra. Você sabe exatamente o que você precisa trazer ao altar, se você quiser. Senão eu já estou quietinha aqui, sou a primeira. Mas se você tem algo a colocar diante do Senhor, venha ao altar comigo, vamos orar juntos. Eu estou te aguardando, estou te dando essa oportunidade. Alguém deseja colocar algo no altar do Senhor? Esse é o tempo. Glória a Deus. Mais alguém deseja se mover no mundo espiritual? A Bíblia fala que existia um tanque, o tanque de Siloé. Uma vez por ano o anjo vinha e mexia as águas no tanque e as pessoas que entravam naquelas águas, elas eram curadas. Eu penso que esse tempo é tempo de cura. Eu penso que cura no nível que você precisa. Se é físico, se é na alma ou se é espiritual. Coloque suas causas diante do Senhor. Mais alguém deseja vir? Senão nós vamos estar intercedendo. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Há questões da alma que fazem a gente arrastar correntes, amados. Algumas pessoas, eu não tenho dúvida, que estão no meu consultório, se elas estivessem na presença de Deus, entregando as suas sobrecargas ao Senhor, Ele a aliviaria. E muitas daquelas mazelas não seriam mais motivo de estar ali. Claro que tem doença, mas às vezes só tem doente. A doença está só na nossa mente. E quando a gente entrega, a gente se livra dela. Agora, olha para mim, querida. Eu quero falar com você antes de orar. Não pega a carga de volta. Não pega a carga de volta. A gente entrega, mas a gente pega a carga de volta. A gente fica querendo ajudar o Espírito Santo. E quando a gente pega a carga de volta, ele fala, poxa, ela não entendeu nada. Voltou a estaca zero. Não tem mágica, tem milagre e presença de Deus. Tem ministração do Senhor. O Senhor te trouxe, te escolheu a dedo. Você está aqui. Olha quanta gente poderia ter estado. Deus escolheu você. Ele te trouxe. Ele revelou algo no coração dele para você. Então, nesse momento, honre ao Senhor, crendo. Honre ao Senhor. Senhor, eu estou entregando. É seu. Não é mais meu. Eu quero deixar a minha ansiedade nos teus pés. Eu quero deixar a minha insegurança nos teus pés. Eu quero deixar a minha saudade, que às vezes aprisiona a minha alma, nos teus pés. Senhor, trata do que está perto, trata do que está longe. Anteontem a minha irmã operou no Rio, eu não pude ir. Eu estou em oração o tempo todo, meu coração está na rocha, o Senhor está cuidando dela. Eu lá só estaria dando apoio moral. É o Deus e o médico, não sou eu. E ela está bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entreguei. Hoje a minha igreja está vivendo um momento difícil. Eu estou aqui. Deus está cuidando da causa. Ele é o dono da igreja. Ele que cuida de todas as coisas. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Amado, se Ele cuida de mim, Ele cuida de todos do corpo. Não pegue de volta
O que você entregar, aprenda isso. Você ouve do seu pastor, você ouve de ministros e ministras de Deus na sua vida. Não pegue de volta. Aquilo que você entregar no altar, Senhor, o que é para eu resolver, eu vou resolver. O que não dá para eu resolver é contigo. E se Deus não mudar a história, eu vou me ajustar e aprender a conviver com ela. Tem um irmão na Igreja Batista Novo Parque que eu amo muito, que perdeu a visão. Não volta mais a visão. Deus ainda não o curou, não deu a visão de volta. Ele conversando com meu marido, dando testemunho dele, é a coisa mais linda. Ele diz: irmã, no início eu me molhava todo. Depois eu aprendi a lavar minhas mãos bem lavadinho, colocar na ponta da xícara. E quando vai chegando o café pertinho da minha mão, eu não entorno mais. Ele aprendeu. Ele está cego. Ele aprendeu a conviver com isso. Se ele não tivesse feito isso, ele estaria em depressão, chorando e reclamando de Deus o tempo todo, o tempo todo. Vocês estão entendendo, amados? Que Deus traga a revelação do que eu não sei te dizer. Entrega. Não é mais seu, é dele. E se o problema persistir como ele, que está cego, aprenda a conviver com a situação. Pare de arrastar correntes. Pare de arrastar correntes. Hoje é dia de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar o meu marido aqui para estar comigo e os pastores que estão presentes para me ajudar a interceder pelos irmãos, pelas irmãs. Se os irmãos puderem ficar, inclusive, aí mesmo, dando apoio, abraçando esses irmãos, orando com eles, impondo as mãos, façam isso, vai ser bênção. Vamos orar, a igreja, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, amamos a Tua presença neste lugar. Te glorificamos nessa hora, Senhor amado, porque podemos, Senhor amado, profetizar os Teus milagres nesta casa. Cremos assim, o Teu corpo tem o Teu povo tem o coração crente em Ti, Senhor, nesta hora. E está entregando, ó Deus, as suas sobrecargas, as suas mazelas, as suas dores, ó Deus amado, as suas questões. Pai, trata com cada um, Senhor, neste momento, neste lugar. Tuas servas preciosas que precisam do Teu socorro, Pai. Em nome de Jesus, clamamos, nos colocamos na brecha, Senhor, para que elas sejam alcançadas pelo Teu favor nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, os presentes de corpo físico, Senhor, da parte física, Senhor, queremos Te pedir em nome de Jesus, conforme a Tua vontade, Jeová Rafá, o Senhor que sara as nossas enfermidades. Trabalha, Senhor, Jeová Rafá, o Deus da cura. Trabalha no coração das Tuas queridas nesta hora, Senhor amado. No corpo físico, Senhor amado. Vasculha com Teu olhar de fogo, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. E abençoa, Senhor. Vá livrando de toda mazela física, Senhor, agora. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos no poderoso nome de Jesus. O Senhor desta casa, o Senhor do corpo de Cristo, o Senhor da igreja. Ah, papai, abraça, Senhor, aquelas queridas que portam as dificuldades emocionais. Senhor, que elas vão agora liberando, Senhor, na Tua presença, todo espírito de inferioridade, todo espírito de rejeição, toda falta de perdão, todo cativeiro do passado, todo trauma, Senhor amado, toda situação que marcou negativamente, toda palavra infeliz, Senhor, vá varrendo do coração das Tuas queridas. Deus, trabalha na memória das Tuas queridas. A Tua palavra diz, Senhor amado, que nós precisamos trazer à memória tudo que nos dá esperança. Liberamos essa palavra de cura agora, Senhor. Memórias cheias de esperança, memórias cheias da bênção do Senhor, memórias cheias das lembranças do Deus poderoso a quem elas servem. Glorificamos o Teu nome, Senhor, por uma mente transformada. A Tua palavra fala em Romanos 12 que precisamos transformar as nossas mentes. Liberamos a Tua palavra como ordem profética, Senhor amado, na vida das Tuas queridas. Ah, Pai querido, cura as nossas causas espirituais. Cura, Senhor, a nossa preguiça de Te buscar. Cura, Senhor, o nosso cansaço. Fazemos tantas coisas e deixamos a Tua palavra por último, Senhor.
tem misericórdia de nós. Senhor, revela as tuas queridas, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Espírito Santo, incomoda as tuas queridas a uma vida mais profunda contigo, Senhor, a navegar em águas muito mais profundas da tua parte. Revela, Senhor, as tuas queridas a tua aliança, Senhor amado, o teu compromisso com elas, e que elas tenham saudade de estar, Senhor, mais perto do teu coração, se relacionando como um pai amoroso que tem prazer em cuidar da sua filha preciosa do Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Repreendemos toda a seta do inferno da vida das tuas queridas e liberamos, ó Deus amado, uma palavra de novidade de vida, boas novas. Tua palavra vem com boas novas, teu evangelho é boas novas, e isso não é só para o perdido, isso é para mim, isso é para a tua igreja. Boas novas, Senhor, louvado seja o teu nome. Limpa esse altar nesta hora, em nome de Jesus. Leva todo pensamento cativo a Cristo, em nome de Jesus, e que elas sentem em vitória, Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por esse presente dessa noite. Obrigada por esse dia que marcou a vida dessa igreja, a vida desta cidade, Senhor. Que essas sementes germinem no coração de cada mulher que esteve aqui hoje, em nome de Jesus, Pai. E que haja, Senhor, fruto de arrependimento da parte delas também. Muito obrigada por esse tempo, obrigada por essa igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não têm ideia da paz que eu estou sentindo e da presença que eu estou sentindo de Deus nesse lugar. Deus abençoe muito vocês. Alguns presentes foram entregues nessa noite, creio.